Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 1, nos versos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Lido esse texto, meus queridos irmãos, gostaria de trazer uma meditação sobre o seguinte tema: pregando com veemência e olhos marejados. Queridos, o profeta Miqueias, ele não era um profeta insensível. Ele tinha palavras duras, palavras de juízo, mas ele também tinha um coração quebrantado. Ele pregava com veemência, mas também com os olhos molhados de lágrimas. O seu lamento, meus amados, expressa tanto a sua tristeza quanto o amor que ele tinha por Deus e o amor de Deus para com o seu povo. O Senhor não encontra satisfação alguma na destruição dos perversos, como diz no livro do profeta Ezequiel 18, 23, verso 32 e 33, capítulo 33, verso 11. Muito menos na destruição do seu próprio povo com quem ele fez aliança. Mas mesmo assim, meus irmãos, a justiça deve ressaltar em julgamento. E diante dos dois versículos que nós acabamos de ler, gostaria de trazer para vocês duas verdades. A primeira, a natureza do lamento do profeta Miqueias, está no verso 8. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Miqueias, o profeta Miqueias, ele não se alegra ao ver a sua profecia de juízo se cumprindo. Ele prega, ele anuncia a verdade de Deus para evitar esse juízo. Ele não queria que esse juízo viesse sobre o povo de Deus, sobre o povo santo, eleito, escolhido de Deus. Por isso ele pregava para evitar o juízo e não para trazer o juízo. Mas ele lamenta e chora ao ver que o povo não se arrepende, que mesmo diante do julgamento que ele está anunciando, a falta de arrependimento, a falta de reconhecimento, confissão e abandono do pecado, a destruição do seu lamento, aponta para uma grande tristeza. A descrição do seu lamento, melhor dizendo, aponta para uma grande tristeza. Miqueias, o profeta Miqueias, em sinal de tristeza, ele não apenas lamentava como os chacais e pranteava como avestruzes, como diz o versículo, mas também ele andava despojado e nu. Ele não só anuncia a palavra de Deus, mas ele quer também que os ouvintes a vejam. Os deportados, era costume na época, eles eram levados cativos nu e acorrentados. E foi assim que o povo foi para Nínive. Os deportados deviam, com efeito, partir para Nínive nus e acorrentados. Bem poucos chegariam ao destino. Mas para alertar e despertar os israelitas, o profeta Miqueias se veste, ou melhor, ele desveste-se como se fosse um deportado. O profeta está desolado ao ouvir o veredicto do juiz, do justo juiz, diante do pecado, diante da falta de arrependimento do seu povo. Segundo ponto,
Segundo fato, aqui está no verso 9, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O tempo do arrependimento havia passado. O juízo tornara-se inevitável. As feridas do povo tornaram-se incuráveis. A paciência de Deus terminara. Nosso Deus é longânimo, mas não condescendente com o pecado, com o erro do seu povo. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Se não houver arrependimento, se não houver abandono do pecado, certamente haverá um juízo de Deus sobre o seu próprio povo. E é isso que nós vemos aqui no contexto do profeta Miqueias. A nação havia cruzado a linha invisível, de onde não havia mais possibilidade de retorno. Existia aqui para o profeta Miqueias o tempo A, na qual ainda é possível mudar o curso da história pela conversão. No tempo A ainda é possível desviar a fúria, a ira de Deus sobre nós, se tão somente nos voltarmos para Deus, nos converter e nos desviar e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Mas também há o tempo B, na qual os mecanismos engrenados são irreversíveis e o castigo é inevitável. Por quê? Porque não há arrependimento, porque não há conversão, porque não há mudança. No tempo A ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de abandonarmos o pecado e assumirmos um compromisso santo, de santo temor diante do Senhor, de vivermos uma vida nova. Esse é o tempo A. Mas no tempo B será tarde demais. Se nós não nos arrependermos, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, igreja, e assumirmos um compromisso de vivermos a verdade do Senhor e em santo temor diante da sua palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe e que nós, povo do Senhor, possamos ouvir a voz de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados.